Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Olá você, grande abraço, senhor, senhora, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Mais TV no YouTube, na página Radialista Clarete Coaching. Estamos nessa terça-feira para entrevistar mais um personagem, desses que faz diferença na vida da comunidade. Hoje, como você observa, nós estamos no estúdio da Mais TV, sempre a gente grava a entrevista externa. Desta vez, nós recebemos aqui no nosso estúdio um dos talentos de Siqueira Campos. Talento que não é que ele esteja escondido, mas é pouco falado, ou pouca gente sabe. Então, nosso objetivo é mostrar esse talento. Mostrar o que a pessoa está fazendo, já fez pela nossa comunidade. Mostrar os argumentos dessas pessoas que têm conteúdo para nos dizer. Hoje, a nossa entrevista é muito especial e está voltada para a área da educação. Em um momento que nós vivemos situações diferenciadas na educação. Por um lado, a Igreja Católica propondo sugestões para discutir a qualidade do ensino, para pensar na educação num todo. Do outro lado, a crise que envolve a educação no aspecto político. E numa situação em que os nossos professores buscam por mais reconhecimento, inclusive profissional, e que merecem o nosso respeito. Portanto, nada mais justo da gente conversar com um aluno, com um professor e com um doutor em educação. Nosso entrevistado hoje, nós vamos apresentá-lo para você já. Antes disso, eu queria fazer alguns pedidos para você. Primeiro, se inscreva no nosso canal da Mais TV, acione o sininho, se inscreva lá, é importante. Segundo, curta aqui na página, também é legal. E mais importante agora, qual personagem ou a personagem que você gostaria que a gente entrevistasse aqui no programa? Mande a sua mensagem, pode mandar aqui no Facebook mesmo, ou no canal YouTube da Mais TV. Quem você sugeria e quem você sugere para a gente entrevistar? Pode ser de Siqueira Campos, pode ser da região, mas gente que seja importante para a nossa comunidade. O nosso entrevistado é Danilo Augusto Ferreira de Jesus. 35 anos? 36. 36 anos. É um jovem menino da nossa cidade, filho de uma das famílias mais queridas, da Ana e do Toninho. A Ana, servidora pública municipal, trabalha no CEMEI. Toninho é trabalhador no comércio, é um comerciário. Os dois, o casal, trabalhando, ajudaram e ensinaram e acompanharam a educação dos filhos, que são formados. Vamos falar e conhecer um pouco da família do Danilo. Primeiro, prazer muito grande vê-lo e conversar com você. Bem-vindo. Seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, Clarete. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Primeiramente, dizer que é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, nesse bate-papo agradável, e fiquei muito feliz com o convite, primeiramente. O Danilo é o filho mais velho de 4 irmãos. Ele vai apresentar primeiro os irmãos. Fala um pouco dos seus irmãos aí. Ok, então meu irmão mais velho, depois de mim, é o Christian, que mora em Curitiba e trabalha na Copel. A minha irmã Daniele também trabalha em Curitiba, na empresa Ambev.
Trabalha na Ambev, Isso, na Ambev. que é a cervejaria do Brasil, né? Isso, exatamente. E o meu irmão Gustavo, que boa parte dos nossos ouvintes já conhecem, né, que mora aqui na cidade. O Gustavinho, o doutor Gustavo, o advogado, que trabalha aí no Lar do Menor e em outros projetos aqui na cidade. E atualmente é assessor na Santa Casa, uma das cabeças pensantes de Siqueira Campos. Um personagem muito importante. Agora fala um pouco do casal, Ana e Toninho, seus pais. Os meus pais, bom, eu sou uma pessoa suspeita para falar, né? Mas os meus pais são os melhores pais do mundo. Tudo que eu tenho devo a eles, a formação, né, de berço, os valores e tudo mais que eu recebi, assim, colho os frutos hoje de uma educação e de uma base familiar muito bem firmada, muito bem alicerçada. A sua mãe é servidora pública, sempre foi. Sim, sim. Ama o que faz no CEMEI. Ela quase que adotou as crianças do CEMEI também, assim como vocês, né? Sim, a minha mãe, ela tem um carinho muito grande pelo trabalho dela. Está aí na fase final já, né? Encerrando a sua colaboração com a comunidade, né? Quase no período de aposentadoria. Mas ainda hoje chego em casa, né? Na casa dos meus pais, e vejo a minha mãe lá trabalhando, fazendo materiais e montando teatros, principalmente nesse período, nesse contexto pandêmico nefasto que nós vivemos nos últimos 2 anos, que não foi possível os encontros presenciais. Então eu via lá minha mãe planejando gravação de vídeos e áudios e com todo carinho para as crianças dela. E me admira muito esse trabalho da minha mãe. E o Toninho Ferreira? Meu pai, todo mundo já conhece, né? O Toninho da F Montanha, trabalha lá há tanto tempo, praticamente a vida toda. E o meu pai, a gente cresceu junto ali, sempre conversando, sempre próximo, muito ligado, né? A minha vida toda eu passei aqui em Siqueira e todas as fases da minha vida pude crescer ali junto com meu pai, e ele me ensinando muita coisa, e sou muito grato por isso também. O pai do Danilo, o Toninho, era na sala de aula, e a gente teve a oportunidade de estudar junto, ele era nota 10. Quando não era 10, era 9,5. E quando ele tirava menos de 9, raríssimas vezes ele ficava bravo. E, com ele mesmo, não com o professor. Era um menino extremamente inteligente, estudioso. Qual é a influência dos dois na vida sua e de vocês? É interessante falar sobre a influência da família, né, na educação dos filhos, porque discuti parte disso nos meus estudos e vamos falar um pouco disso mais tarde, mas eu percebo que a influência da família é muito grande, né, no contexto educativo, no contexto formativo de uma pessoa. E aí tem a dimensão educacional, uma delas, né, mas em todas as dimensões. Você aprende pelo exemplo, pela prática, por ver, por conviver, e inconscientemente você agrega aqueles valores para a sua vida. O educacional, né, percebo na nossa família toda, todos nós sempre gostamos de estudar e isso não é gratuito, isso vem de berço, vem de família, vem de convivência, vem de valores que dentro da sua casa são constantemente firmados. Nessa primeira fase da entrevista, a gente vai querer saber um pouco exatamente da vida dele, como tudo começou. A tua vida profissional hoje só foi ela baseada na escola pública. Quais as escolas que você estudou em Siqueira Campos? E se lembrar, você não vai lembrar de todos, mas daqueles professores que mais te chamaram a atenção, que mais foram importantes para você. Bom, vamos lá. É muito interessante falar sobre isso. Fico muito contente assim de colocar aqui, porque eu acho que é sempre importante reconhecer toda aquela base que te forma, né? E se sou o que sou hoje é porque recebi e muito da comunidade. Comecei no Arthur da Costa e Silva, lá no ensino fundamental, né? Estudei lá o meu Fundamental 1 inteiro,
do ladinho da minha casa lá. Inclusive, hoje eu tenho uma casa bem pertinho do Arthur e bem pertinho dos meus pais, né? Para minha alegria. Só um detalhe, parênteses, já era escola em período integral na época sua, porque foi a primeira de Siqueira Campos a ter aula integral, né? Não, a gente estudava apenas um dos períodos. E aí depois, né, terminei o ensino fundamental 1 e passei a estudar no Colégio Estadual Sagrada Família, onde eu fiz o meu ensino fundamental 2. Terminei ali o ensino fundamental 2 e passei então para o CEPSAM, né, o nosso famoso CEPSAM, onde eu cursei então o meu ensino médio. E terminando o ensino médio então no CEPSAM, eu tive a alegria de prestar um único vestibular e para matemática e então passei neste vestibular e... Vestibular você fez aonde? Na UEMP hoje, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Universidade Pública também. No período era uma faculdade, né? Que era a faculdade, a Fafija, mas hoje ela é a Universidade do Norte do Paraná. A concorrência é muito maior? Geralmente sim. E como é que você, a tua graduação, a tua formação na universidade, como é que foi? Foi uma formação muito boa, né? Eu tive muitos bons professores, né? Ao longo do trajeto, enfim. Por que matemática? Foi assim uma disciplina que me chamou a atenção quando eu estava no ensino médio. No CEPSAM eu tendia a gostar mais das exatas, assim como meu pai. Meu pai gosta muito das exatas. E eu comecei a desenvolver, então, esse gosto pelo estudo das exatas. E aí, na Fafija, no período, então, tinha o curso de graduação em matemática e eu pensei, por que não? Por que não? Agora, você estudava e trabalhava ou só estudava? Estudava e trabalhava. Nesse período foi bem difícil na minha vida, porque eu trabalhava na empresa de confecções, então, naquele período. E aí eu lembro que eu saía 6 horas da manhã com aquele famoso circular que tem na cidade, e aí ia lá para onde era... Hoje é uma empresa do Grupo Protorque, mas antigamente era aquele centro de eventos que foi cedido para a empresa Maxut, e trabalhei lá por bons 4 anos aproximadamente. E aí lá mesmo eu almoçava, trabalhava e tomava um banho lá na fábrica e pegava o ônibus. Eu tinha 15 minutos depois que acabava o meu expediente para pegar um ônibus na frente da fábrica e ir para a faculdade. Aí chegava em casa por volta da 1 da manhã, cansado, com fome, e aí retornava então para minha casa para dormir e lá por 5 horas de novo acordar. Dormia de 4 horas, isso média de 4 horas. E tempo para estudar? Porque faculdade exige muito, e principalmente matemática, né? Era bem difícil, eu tinha que estudar basicamente nos finais de semana, né? Às vezes, confesso que por vezes tive que perder uma noite de sono ou outra para conseguir, nas épocas de provas, né? E finais de semana, horário de almoço do trabalho, qualquer tempinho a gente estava tentando estudar. Mas, e um momento para diversão, afinal de contas, você tinha menos de 30 anos, era um jovem que tinha tudo para diversão. Sim, a gente se divertia também, de vez em quando, né? Assim, participava naquela época também do grupo de jovens aqui em Siqueira, né? Do grupo de jovens Mensageiros da Paz, e a gente dividia ali as tarefas entre estudar, trabalhar e o lazer, as atribuições, né, no grupo de jovens, enfim. Quando a gente é mais jovem, é mais fácil de fazer tudo isso, né? Hoje eu acho que é mais difícil um pouco. Na escola, na faculdade ou universidade, tem uma das modalidades, é a metodologia do ensino ou do aprendizado, para você se organizar, para você fazer o seu trabalho. Qual era a metodologia usada por você? Você reservava espaço, no mesmo lugar, no mesmo horário? Como é que era isso? Olha, Clarete, na verdade, assim, eu procurava... Eu sempre fui uma pessoa muito aplicada nos estudos,
Então, eu procurava sempre me organizar nas disciplinas, ir revisando os conteúdos ao longo do ano, do período, não deixar acumular. Mas, assim, quando você chega na faculdade, eu gosto de dizer assim, que o universitário, seja qualquer pessoa, rica ou pobre, ele passa por tudo. Ele vai ter um momento que ele vai passar fome, ele vai passar cansaço, ele vai passar estresse, porque realmente, às vezes, as atividades demandam mais do que a gente está preparado para fazer. Principalmente porque você não está dedicado só a uma situação. Você está trabalhando, tem que sobreviver, precisa divertir. E é namorada? Eu tive algumas namoradas nesse período, mas foram poucas. Assim, compreenderam ou não compreenderam muito? Algumas sim, outras não. Algumas na própria faculdade, né? Mas, enfim. Porque como é que vai estudar, trabalhar, estudar em casa e namorar? Tem que ter paciência a namorada, né? Já casou ou não? Sou casado. Então, alguém que te compreendeu e está aí hoje. Agora, você se formou em matemática. Isso. Você foi ser professor daí? Como é que foi? Sim, logo após a minha formação, eu já comecei a trabalhar, né? Num período inicial ali, eu me aventurei um pouco, fui lá para o Mato Grosso. Mato Grosso? Fiquei 6 meses dando aula lá em Lucas do Rio Verde. Para onde vários professores, inclusive Exato. Nós temos um dos nossos lá, né? O Jonei. O Jonei Mariano. Isso, trabalhava na mesma escola que o Jonei. Sim. A indicação de um outro professor da cidade, que é o professor Yuri, né? Ele que me indicou a escola e eu fiquei lá. Mas você 6 foi meses. contratado ou concursado? Fui contratado. Contratado. E aí eu interrompi o contrato lá porque nesse mesmo período eu fui chamado no concurso aqui em Siqueira para trabalhar na secretaria das escolas estaduais. E aí eu trabalhei um período em Tomazina, na secretaria das escolas lá, e trabalhei também na secretaria no CEPSA um período. Uhum. E aí, logo após, e nesse período, aliás, eu trabalhava como professor, mas nas escolas particulares. Trabalhei em Arapoti, em escolas particulares, trabalhei aqui no Dom Bosco, em Siqueira, na escola como professor particular. E depois, posteriormente, eu então assumi o concurso como professor aqui nos colégios estaduais aqui do município. O que você trabalhou no administrativo das escolas e dentro da sala de aula? Quando o professor se forma, alguém está se formando em professor, ele pensa no quê? Na secretaria, na assessoria ou diretamente com o aluno? Como é que é isso? Na verdade, assim, eu confesso para você que a minha paixão mesmo é lecionar. Tanto que quando eu assumi o concurso da secretaria, os meus colegas que trabalhavam comigo, e dentre eles o Alisson, o Márcio Júnior, a Sara, o pessoal ali do CEPSA sempre falava assim, você tá louco, Danilo, você vai desistir desse concurso para ser professor, mas me chamava a atenção mesmo o lecionar. Embora eu soubesse que estava numa situação mais difícil, era mais difícil, mas foi o que eu sempre quis fazer. Bom, daí você fez um concurso para um órgão técnico federal, que é o Instituto Federal, é isso? Exato. Como é que foi isso? Eu fiz o concurso em 2015, foi no mesmo período que eu estava terminando o meu mestrado, e aí eu prestei o concurso para Jaguariaíva, onde tinha uma vaga apenas. Uma vaga. Concorreu com muito? Foi bastante concorrido. Com pessoas do Brasil inteiro, na verdade, né, porque como é um concurso federal, ele estava bem visado na época. E, enfim, foi bem... Que ano foi isso? 2015 o concurso. 2015. Exato. E aí tive a sorte, a alegria de passar, né, no concurso. Você sempre acreditou, lógico. Sim. Mas você viu que seria muito difícil por causa da concorrência? Como é que é isso? Sim. Seria difícil, estava muito concorrido, né? E candidatos possivelmente de alto nível. E, enfim, eu fiz o concurso, acreditei, me preparei. O concurso foi em 3 etapas. Preparou muito tempo? Sim, eu acredito que o meu mestrado em matemática tenha me preparado naturalmente. Porque eu Primeiro você fez o mestrado para depois fazer o concurso. Foi ali no período final do mestrado eu prestei o concurso. Uhum. E eu lembro assim que foi bem difícil
o mestrado e... Aliás, eu queria que você falasse, então, do mestrado, para a gente falar um pouquinho mais dessa questão da concorrência, que te colocou, então, lado a lado ou frente a frente com tanta concorrência assim, para passar no órgão federal, uma vaga para centenas, se não for milhar, né, de pessoas. Daí você foi fazer mestrado. Por que mestrado? O que o mestrado traria e te trouxe? Quando eu entrei na graduação, um sonho que eu tinha era fazer um mestrado. E eu pensava assim, se um dia eu tiver um mestrado, eu estou realizado, eu estou feliz. Depois que eu terminei o mestrado, eu queria doutorado. E hoje a minha esposa brinca comigo, você não vai parar no doutorado. Você está novo ainda. Mas enfim, eu tinha um desejo muito grande de fazer um mestrado, né? De ter esse título. Naquele período eu não sabia muito bem o que significava, mas eu tinha esse desejo. E aí eu comecei a cursar um mestrado, então, e entrei nessa área acadêmica. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é fazer uma pós-graduação nessa modalidade stricto sensu, né, que é o mestrado e o doutorado, é você entrar para uma área de pesquisa, né? Então nós temos, por exemplo, os professores que trabalham mais com a prática, né? Isso eu queria deixar para o segundo bloco, para a gente falar, e eu queria chamar a sua atenção, qual é o papel do mestre, qual é o papel do doutor, e ele não é só mestre, ele é mestre e doutor. Então você foi fazer o mestrado dentro da área da sua disciplina mesmo, matemática. Isso. Quanto tempo que você fez o mestrado? Foram aproximadamente 3 anos. O que diferencia o mestrado, até aquele momento do mestrado, da pós-graduação, o que diferencia você? Ou o conteúdo? Na verdade, o mestrado você vai para a linha acadêmica da pesquisa, né? Então, quando você está fazendo um mestrado, você faz uma pesquisa científica, né? Você escolhe uma temática e essa temática tem que estar alinhada ao programa de mestrado que você está fazendo. E aí você, então, desenvolve aquela pesquisa e tem que desenvolver, no final, uma dissertação de mestrado, que é um texto trazendo os elementos que resultaram da sua pesquisa. Depois você foi fazer doutorado. Exato. Daí acima de mestrado. Exato. Mais profundo ainda. Exato, porque daí no doutorado você faz uma pesquisa mais aprofundada, você tem até um período maior de 4 anos para realizar essa pesquisa e você convive muito tempo com aquele tópico, porque você precisa pesquisar muito naquela área e ter uma propriedade para falar sobre aquela área que você escolheu pesquisar. E ao final do doutorado você tem que escrever uma tese e a tese tem que trazer algo diferente do que aquilo que já está posto na academia, na ciência, vamos dizer assim, né? Então é isso que eu queria chamar a sua atenção, porque no próximo bloco a gente vai falar exatamente um pouco sobre isso. Ele fez graduação, foi o começo de tudo. Pós-graduação foi a segunda etapa, mestre e depois doutorado. Então depois do intervalo a gente vai saber o que é que ele pesquisou, o que preocupa ele, o que ele sugeriu, o que ele está sugerindo para melhorar a educação no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Enquanto a gente faz o intervalo, aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir aqui na página e mandar a sugestão. Quem que você gostaria que a gente entrevistasse? Até pode, inclusive, sugerir as perguntas. Uma das pessoas que indicou a entrevista com o Danilo foi uma das professoras dele, a professora Zeza, conhecida em Siqueira Campos. Então a gente vai para o intervalo, vamos tomar um cafezinho gostoso, uma água boa, e na sequência a gente vai entender o porquê que ele quis ser mestre, porquê que ele quis se tornar um doutor em educação e em matemática.
Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta nesta terça-feira. Terça-feira sempre é a terça-feira entrevista na Mais TV. Terça-feira é entrevista. Na segunda-feira a gente fala de esportes, as principais notícias, a opinião, enfim, comentários do esporte local. Prioritariamente o esporte local e da região. Na quarta-feira, o Palavra Aberta. É um programa de opinião com os nossos convidados aqui. O programa sempre comandado pelo nosso colega Elcio Júnior. São esses 3 programas ou outros que a qualquer momento pode sugerir. Por isso que a gente sugere para você se inscrever no canal da Mais TV, acionar o sininho e aí você vai receber sempre a mensagem quando estiver no ar um programa de opinião, de informação, de prestação de serviços. E aproveite para curtir também aqui na página. Nós estamos conversando hoje com o mestre e doutor Danilo Augusto Ferreira de Jesus. Um jovem doutor de Siqueira Campos, doutor em educação. Às vezes a gente chama alguns outros profissionais de doutor, mas doutor é só aquele que faz doutorado. Mestre é só aquele que faz mestrado, né? Outros são profissionais liberais que trabalham em várias áreas. Nem todos que são chamados de doutores são. Para ser doutor, tem que ser doutor em alguma coisa, fazer doutorado. E o doutor Danilo é formado em educação. O senhor falou no começo, na primeira parte aqui, sobre a sua questão pessoal, sua formação e tal. Aí o senhor fez o seu TCC. O TCC, o aluno termina a primeira fase da faculdade dele, a graduação, e ele tem que apresentar para os professores que sentam assim numa cadeira uma tese. Muitas vezes essa tese é falada, ele tem que mostrar que tem desenvoltura e conhecimento de tudo aquilo que aprendeu. Isso causa um estresse muito grande no aluno. E o Danilo defendeu uma tese no TCC, defendeu uma tese quando na formação dele de mestrado e de doutorado. O que o senhor defendeu na tese do TCC na primeira vez que o senhor se formou lá e como é que foi essa sensação? Primeiramente, interessante falar para todos que nos veem e nos ouvem, que são dimensões diferentes de trabalhos, né? Então você tem rigores acadêmicos diferentes. Então quando você constrói um TCC, você vai trazer um trabalho, uma revisão, um estudo que é um pouco menos aprofundado, né? Você tem menos tempo para fazer aquele trabalho, também menos maturidade acadêmica. No meu caso, eu fiz uma especialização em estatística logo após a minha graduação, né? E foi na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E ali eu trabalhei com alguns dados estatísticos mesmo, né? E alguns levantamentos estatísticos descritivos, mais voltado para a matemática mesmo. Já no mestrado, quando você está desenvolvendo uma pesquisa, né? Realmente desenvolvendo uma pesquisa científica, você tem um rigor maior do que o TCC. O meu mestrado foi na área de matemática e eu já trabalhei com a linha de pesquisa que atualmente eu desenvolvo, né? Que foi
mais voltado para a educação e as tecnologias. No meu mestrado, eu pesquisei um software específico que você usa para dar aula de matemática. Inclusive, esse software eu uso nas minhas aulas, né? E faço por várias vezes, já fiz aqui em Siqueira e na região de Araputi, Venceslau e Jaguariaíva, formação docente, onde eu trago algumas ideias, algumas discussões e junto aos professores de matemática, porque foi lá no meu mestrado que eu comecei a pesquisar bastante esse software e eu uso bastante nas minhas aulas. E algumas pessoas às vezes me pedem para dar alguns cursos para os professores e a gente contribui dessa forma também. Mas, basicamente, então, a minha dissertação de mestrado foi pensar a educação matemática usando esse software para contribuir com o aprendizado de matemática dos estudantes do ensino médio. Essa foi a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado. E aí, quando eu terminei o mestrado, então, passei para o doutorado. E aí eu fui fazer um doutorado em educação lá na UEPG. E aí também cabe contar um pouquinho por que eu me desloquei da UEL para a UEPG, porque nesse meio período eu assumi então o concurso do Instituto Federal. E aí a UEPG ali em Ponta Grossa estava mais do lado da minha casa, né? E aí então eu fui para a UEPG e comecei a pesquisar lá na UEPG, né? Comecei meu doutorado. E aí, nesses 4 anos, desenvolvi, então, uma pesquisa, continuando a linha que eu já estava desenvolvendo, que é mais voltada daí para educação em geral, com o uso de tecnologias digitais. É muito importante salientar que ele é de uma das 2 mais importantes universidades do Paraná e as mais conceituadas no Brasil, a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade Estadual de Londrina, e que todos já ouviram falar. Bem, dessa pesquisa, o que você encontrou de realidade e o que você propôs, basicamente, para mudar essa realidade? Exato. É uma pergunta até complexa para responder aqui, para falar a verdade. Em poucas palavras. Em poucas palavras, traduzir um trabalho de no mínimo, aí, 7, 8 anos, porque esse trabalho já vem lá de antes do mestrado e ele se concretiza, então, com o término do doutorado. Mas a minha pesquisa de doutorado, que inclusive teve trabalho de campo, onde eu coletei dados aqui na nossa cidade, né, com os alunos daqui das escolas da região, não só daqui de Siqueira, mas da região toda. E aí a gente traz na tese, então, para tentar resumir em algumas palavras, vamos dizer assim, alguns caminhos em que as tecnologias poderiam contribuir mais com a educação, no sentido de ser mais efetivas e de trazer práticas pedagógicas que, do ponto de vista educacional, do ponto de vista formativo do estudante, seja mais proveitoso. E aí a gente discute um pouco de como repensar o modelo educacional proposto, repensar algumas práticas pedagógicas que estão aí postas no modelo educacional, de forma que, afinal, as tecnologias digitais elas já estão na escola, né? E a gente viveu um contexto pandêmico que não há como negar, né? E elas já estavam na escola mesmo antes da pandemia, porque, independente do papel que ela estava cumprindo na escola, ela estava na escola, porque todo aluno, todo professor, todo profissional usa as tecnologias digitais. E a minha ideia era pensar um pouco assim, como que a gente pode pensar práticas pedagógicas que essas tecnologias sejam mesmo efetivas, que possam contribuir com a educação dos estudantes. A pandemia realçou mais esta necessidade de investimento na área digital, porque a gente percebeu muitas dificuldades dos professores, mas também muita dificuldade no próprio sistema digital para oferecer aos professores condições para eles desempenharem a sua missão. Por isso, uma das desculpas para a queda da qualidade do ensino. Exato. Clarete, eu estive nesses 2 anos da pandemia, o maior tempo deles afastado, porque quando, em determinado momento do meu doutorado, eu consegui o afastamento da minha instituição para me dedicar só à pesquisa, porque, como eu já disse, é uma pesquisa que demanda um trabalho, um esforço maior. É o trabalho empírico mesmo. Exato. E aí, então, eu tive afastado desse período de lecionar à distância, lecionar no remoto.
peguei agora a parte final do ensino remoto, mas assim, até mesmo para mim, que pesquiso tecnologias digitais, pensar esse ensino remoto é complicado. Complicado porque muitas vezes a gente até tem ideias, tem padrões, tem várias sugestões de ensino, mas isso esbarra em uma série de problemas, uma série de fatores sociais, como, por exemplo, a condição do aluno, a condição material, né? Muitos alunos não tinham um celular, uma internet boa, tinham que dividir ali o espaço com 5 ou 6 pessoas da família e não era um espaço apropriado para estudar. Então, assim, até discuto que as tecnologias digitais, elas são essenciais na escola e podem cumprir um grande papel, mas não é só ela que ajuda e que pode oferecer um ensino de qualidade. Particularmente no interior do país, em cidades como, por exemplo, Siqueira Campos, que embora tenha um pouquinho de avanço, sofre muito com essa questão, né? Exato. E a gente tem, assim também, a gente percebe a grande desigualdade, né, social, econômica, que reflete aí também nesse momento da pandemia. As pesquisas no meu grupo de pesquisas lá da UEPG, outras pesquisas que não a minha, mostram assim que realmente o momento pandêmico para a educação foi nefasto, foi prejudicial, porque as dificuldades e os problemas socioeconômicos que faziam a aprendizagem, que prejudicavam a aprendizagem, se alargaram, se alastraram. Se discute, normalmente numa pesquisa, você pode sugerir. Você analisou, sugeriu as questões de política pública na educação. As políticas públicas atuais, elas vão contemplar no futuro os estudantes de hoje? Você acha que nós estamos atrasados, precisamos avançar mais e aonde? É outra questão bem complexa, né? Analisar políticas públicas, eu não pesquiso muito nessa área, tenho colegas, professores, pesquisadores que trabalham nessa área, mas eu entendo assim que nós estamos engatinhando ainda, precisamos avançar muito em questão de políticas que realmente fomentem o que a nossa educação precisa. E aí, por políticas públicas, a gente entende uma vastidão de elementos, né? Podemos passar, por exemplo, políticas públicas que valorizem o profissional, que valorizem o tempo do profissional. Entenda que o professor precisa do tempo. O trabalho do professor não é o trabalho dentro da sala de aula, ele vai muito além. Ele envolve a formação, ele envolve o tempo para o preparo para a aula, preparar uma boa aula, ele envolve uma série de outras competências, né? E aí, além da valorização pessoal, valorização salarial, que é outro item importante, né? Nós precisamos que os profissionais da educação sejam realmente valorizados pelo trabalho complexo que eles devem fazer para a sociedade. Então, é inegável que esse aspecto a gente precisa crescer muito. E, enfim, outros aspectos, né? Políticas, de repente, que não... infraestrutura nas escolas, materiais, investimentos e por aí vai. Quando se fala em política pública, ela é ampla, como você falou, e no teu caso um olhar mais ligado à questão tecnológica, né? Mas e a questão ideológica na educação? E aí a gente vê discussões dessas influências ideológicas, políticas e também religiosas. Como é que você analisa isso? Exato. A escola, né, não só a escola, como toda a sociedade, todo o espaço social, né, ele é composto por essa dimensão de ideologias e ideias que disputam, né, que travam as disputas nesse campo político, né. Isso é natural, é normal, todas as áreas têm e devem ter. A gente, assim, eu confesso que a gente precisa olhar um pouquinho mais para as pesquisas, né, na educação. Porque a pesquisa que vai encontrar a realidade, né? As pesquisas, elas têm delimitado e delineado os caminhos da educação. Então, eu acho que a gente precisa aproximar um pouquinho mais a escola da universidade, a comunidade da universidade, porque os pesquisadores, né, estão fazendo pesquisas para a melhoria da educação, só que muitas vezes essas pesquisas não conseguem conversar com a gestão, porque quem gere a educação não olha para as pesquisas na academia. Ele talvez esteja pensando em outros vieses. E, a meu ver, é preciso essa proximidade, né? Veja, a universidade pública oferece a formação do pesquisador. O pesquisador pesquisa sobre a educação e
geralmente pública. E aí depois, essa pesquisa, muitas vezes ela está disponível, mas muitas vezes não há essa articulação depois com o resultado da pesquisa e isso se efetivar em políticas que favoreçam. Porque as pesquisas mostram as possíveis contribuições para a educação. A palavra-chave dessa nossa entrevista, você está observando, é uma questão pública, a escola pública. Ele começou, doutor Danilo Ferreira, na escola municipal Arthur Costa e Silva, encravada no bairro do Cruzeiro, em Siqueira Campos, numa região formada por trabalhadores e famílias que trabalham muito e são famílias, não é de renda alta não, mas são famílias de trabalhadores, encravada ali, nesta escolinha, chamava de escolinha. Veja, de lá saiu um doutor, um mestre. Por isso, a importância da gente valorizar a escola na periferia, a escola no bairro. Passou por todas as escolas públicas do município de Siqueira Campos. Foi para a universidade, para a faculdade pública do nosso estado. E é um homem e é um profissional hoje pronto e preparado para ensinar a humanidade. Para a gente fechar, eu queria exatamente ouvir isso de você. Se você tivesse que destacar hoje e falar diretamente para aqueles que estão governando o nosso município, o nosso estado e o nosso país, como profissional, mas antes disso, como aluno, como estudante e também como professor, se tivesse que falar para eles, mandar um recado para eles, para melhorar o momento que nós vivemos, o que o senhor diria? Eu diria, é preciso olhar com carinho para a educação. Porque a educação, ela é a base de uma sociedade, ela é um dos pilares de uma sociedade, né? A sociedade adoece se nós não tivermos uma educação de qualidade. Então eu diria, é preciso olhar com carinho, com competência, com ética, com valores para a educação. Para além das narrativas, e aqui eu não quero colocar pessoas, não estou citando pessoas, longe disso, mas para além das narrativas e dos discursos políticos, que muitas vezes são muito bonitos, em teoria, é preciso olhar com ética e com carinho, com comprometimento para a educação. Porque muitas vezes as questões políticas e as políticas públicas educacionais, elas ficam só no campo das narrativas, e só no campo lindo das narrativas. Quando você vai para o chão da escola, quando você vai para dentro da escola, você vê que o profissional de educação muitas vezes está desamparado. E o trabalho não é melhor, não é porque é ideologia ou porque o professor está fazendo um trabalho que não era o que ele devia fazer, como muitas pessoas têm dito por aí. É porque está faltando suporte, está faltando base, está faltando investimento, está faltando infraestrutura. E isso é uma regra que, infelizmente, é uma regra não só daqui, do município de Siqueira Campos, ou do município de Jaguariúna, onde eu trabalho, ou da escola municipal, ou da escola estadual, ou da escola federal. Isso é uma regra, infelizmente, é uma realidade de toda a nossa comunidade escolar. E é preciso olhar com carinho para a educação. Esse é o recado que eu deixo. Então, isso vai para todos os políticos que têm o poder na mão. E o político tem poder na mão, ele tem que definir quem é que ele vai cuidar, ou colocar para cuidar da educação. Porque nem todo prefeito, nem todo governador, nem todo presidente precisa ser um professor, mas ele é formado e ele aprendeu na sala de aula. Então, quem que vai colocar para cuidar da educação no município, no estado e no país? Isto é responsabilidade, porque às vezes coloca por apadrinhamento político e não por capacidade técnica para formar a política educacional no município, no estado e no país. Nós conversamos com o mestre e doutor Danilo Ferreira. Tem outros irmãos que estudam e ele é um dos poucos doutores na área da educação da nossa região, mas é um dos muitos estudantes esforçados e sonhadores e dedicados. Filho de família pobre, entre aspas, família trabalhadora, sonhadora, família rica em espírito, que deixou para ele e para os seus irmãos o legado e a herança do conhecimento. Da cabeça, do coração da gente, ninguém tira isso. Mas se deixar dinheiro, deixar fazendas, casas, carros, é perigoso de perder. O conhecimento a gente nunca perde. Então,
A entrevista de hoje é uma homenagem aos professores que passam por momentos de discussão, é uma homenagem a você e homenageando você aos trabalhadores, aos jovens trabalhadores, que misturam o trabalho e o estudo e que fazem dos dois o seu projeto de vida. Muito obrigado, Danilo. Você é um exemplo de vida, sua família é, e que você seja muito feliz. Faça a diferença, como é o objetivo dessa entrevista, na vida de muita gente. Parabéns. Obrigado, Clarete. Eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos os professores do município. São meus professores, depois meus colegas de profissão, e com eles aprendi muito, tanto quando era estudante, quanto depois, quando trabalhei junto. E o meu carinho a todos esses, não gostaria de citar nenhum nome para não ser injusto com ninguém, mas guardo no coração cada professor que já tive, cada colega de profissão, professor que tive, daqui de Siqueira, daqui do município, e um abraço a todos, o meu apoio, a minha solidariedade está com vocês. Danilo Augusto Ferreira, de Jesus. Ele termina o nome dele com um detalhe, de Jesus. Que bacana, que ele esteja sempre contigo. Obrigado, amém. Tem muito argumento, tem muita coisa para falar e a gente segura aqui porque em outra oportunidade ele virá. Quero te agradecer e lembrar, se você tem sugestão de um outro entrevistado, mande aqui para a gente convidar, para a gente conversar, e aí você inclusive pode sugerir as perguntas. Toda terça-feira tem uma entrevista especial com quem tem conteúdo, com quem tem argumento, com quem fez, está fazendo ou fará pela nossa comunidade. Toda terça-feira. Na segunda tem o esporte e na quarta-feira, Palavra Aberta. A gente volta na próxima terça-feira. Um grande abraço para você. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo.